Seja mais uma vez bem-vindo você, amigo, amiga, ao Nossas Letras e Algo Mais. Nosso canal está aqui para o estudo da Palavra de Deus. Nosso estudo inicia-se um novo trimestre, falando sobre o livro de Êxodo. Então, nós vamos passar agora 3 meses, serão ao todo 13 temas, que vai tratar do livro de Êxodo. E a nossa primeira lição tem o título O Povo Oprimido e o Nascimento de Moisés. Vai falar de todo o contexto, como o povo hebreu foi levado para ser escravizado no Egito, o nascimento de Moisés e como Deus ele fez a diferença na vida de Moisés e na vida do seu povo. Fica com a gente nesse estudo. E mais uma vez aqui, satisfação demais contar com vocês, grandes amigos, grandes irmãos, através de Cristo, o Anderson e Ruth, tudo bem com vocês? Tudo bem. Boa noite, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Então, antes de nós começarmos, eu queria que o Anderson fizesse uma oração. Com certeza. Oremos. Querido e bondoso Deus, queremos te pedir a tua orientação, a tua iluminação, pois abriremos a tua palavra, estudaremos um tema muito importante para entender como o Senhor atuou e como ainda atua na vida dos teus filhos aqui nessa terra. Nos abençoa neste estudo e também a todos que estão nos acompanhando neste momento. Em nome de Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. 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 Como eu falei, nós estamos iniciando aqui um novo tema, nosso guia de estudo, falando sobre o livro de Êxodo. Se você deseja estar conosco, compartilhar conosco, acompanhar esse estudo, você pode adquirir o seu guia no site da Casa Publicadora Brasileira. Então você entra no Google, coloca Casa Publicadora Brasileira. Mas se você também gosta muito e é afeito à tecnologia, né, tem a oportunidade de baixar um aplicativo, e esse aplicativo você lá tem o acesso às lições da Escola Sabatina em 92 idiomas. Então você pode escolher, se você quiser aproveitar para treinar um outro idioma, né, já baixa. Então nós vamos fazer o quê? Na descrição do vídeo nós vamos deixar o link, onde você entra lá, acessa esse aplicativo e através dele você faz o estudo da lição da Escola Sabatina conosco, nesse terceiro trimestre do ano de 2025, que vai falar sobre o livro de Êxodo. E como eu falei na semana passada, a gente vai fazer o sorteio da lição desse trimestre. Então, nós vamos aqui, eu vou pedir o Flauber, né? O Flauber é o nosso, é o oficial, quem acompanha aqui a gente. Aí, Flauber. Vou aqui de novo. Som. Pronto. Deixa eu ver aqui o nome. Marta Gomes. A Marta comentou, então a Marta vai receber o nosso guia de estudo desse trimestre. Se ela já tiver, ela pode doar, né, Ruth? Então, pronto. Maravilha. Como de costume, o tema do trimestre ele tem uma introdução geral, né, que fala sobre tudo aquilo que vai ser desenvolvido ao longo do trimestre. E eu grifei alguns pontos aqui que eu achei interessante. Quem adquirir o guia ou quem for acessar no aplicativo vai ter a oportunidade de ver. E o autor da lição ele fala o seguinte, por falar nisso, o nome dele aqui eu não consegui ainda pronunciar não. Mas... Ele diz o seguinte: o Deus revelado no livro de Êxodo é o Senhor amoroso que no tempo determinado e com ações poderosas trouxe salvação e libertação ao seu povo. A saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho foram eventos cruciais e únicos, ações espetaculares e maravilhosas de Deus. Nenhum acontecimento maior ou mais glorioso ocorreu na história do antigo Israel antes da cruz. E ele continua mais à frente dizendo: embora Moisés desempenhe um papel importante em Êxodo, o foco deste livro não é Moisés, mas o Deus do amor, da verdade, da justiça, da liberdade e do perdão. Ao estudarmos o livro de Êxodo, adquirimos uma visão incomparável de quem Deus realmente é. O Deus de Moisés é um Deus de relacionamentos.
O objetivo mais importante do Senhor não era simplesmente realizar determinadas ações ou cumprir um cronograma. Em vez disso, seu propósito principal era criar um relacionamento pessoal com seu povo, né? E na primeira lição, com o título O Povo Oprimido e o Nascimento de Moisés, a gente já traz aqui o verso principal da lição, que está em Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25, que diz assim: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamavam e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Nós vamos chegar a um momento que a gente vai chegar nesse verso aqui, mas dando continuidade, a gente vê aqui que já no domingo a lição tem um título O Povo de Deus no Egito, e diz assim que o livro começa com um lembrete das bênçãos de Deus quando o patriarca Jacó e sua família se estabeleceram no Egito. Eram apenas 70 pessoas. Mas os israelitas foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. E lá na frente, em Êxodo 12, ele ainda diz mais. Quando saíram do Egito, eles já eram cerca de 600 mil a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. E a lição nos pede para que a gente vá para o capítulo 1 de Êxodo, fazendo a leitura inicial, né? Me permita eu fazer a leitura para a gente contextualizar e já partir para o nosso estudo. Êxodo 1:1 diz: são estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. E a gente vai já explicar esse contexto porque que José já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos. E eles se espalharam por todo o Egito. Depois do Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte e está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem mais numerosos. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Porém, quanto mais os egípcios maltratavam os israelitas, tantos mais eles aumentavam. Os egípcios ficaram com medo deles e os tornaram escravos, tratando-os com brutalidade. Fizeram com que a vida deles se tornasse amarga, obrigando-os a fazer trabalhos pesados na fabricação de tijolos, nas construções e nas plantações. Em todos os serviços que os israelitas faziam, eles eram tratados com crueldade. E aí, como o título da lição diz, o povo de Deus no Egito, aqui eu pergunto a Ruth, né? Esse início aqui do livro de Êxodo, ele traz, na verdade, ele apresenta uma verdade que, como a lição diz, que verdade crucial é essa apresentada e quais eram as condições dos israelitas nessa época. Antes, Wesley, essa resposta, ela me obriga a voltar um pouquinho na reflexão para o nosso verso áureo. Sim. Porque me chamou muita atenção uma palavra só. Diz assim, ó: os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança. Esse lembrou-se, será que está fazendo referência ao fato de que Deus tinha esquecido deles? Então eu puxei dentro da própria Bíblia
alguns versos que pudessem me ajudar, entendeu? A entender esse lembrou-se, né? Aí, na minha mente, né, enquanto eu estava pesquisando, veio João 10, 13, 27 e 29. Fala do pastor das ovelhas. Quando Jesus diz, né? Em verdade, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aí ele fala no verso 13, depois vai pro verso 4, aí o 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, porque ele diz assim, as minhas ovelhas conhecem a minha voz, né? Aí no verso 5, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Pelo contrário, fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Jesus fez essa comparação, verso 6, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. Verso 7, então Jesus disse mais uma vez, em verdade lhe digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Depois vem o verso 10, quando ele fala do ladrão. Aí o que eu quero chamar a atenção é o verso 11. Ele diz assim, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário não é pastor. A quem não pertence às ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge, porque o mercenário não se importa com as ovelhas. Então, um Deus que não se lembra é um Deus que não se importa. E Jesus afirmou que ele se importa com as suas ovelhas. Aí tem o verso 27 e 28. No 28 diz assim, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode me arrebatar. E isso por quê? Porque lá em Isaías, no capítulo 49, do verso 15 e 16, ele diz, eu, porém, não me esquecerei de você. Eis que eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Então, a lição, ela não é sobre Moisés, como você disse. A lição, principalmente o livro de Êxodo, ele, na verdade, ele é uma extensão do livro de Gênesis. Quando passa do livro de Gênesis para o livro de Êxodo, tem uma conjunção aditiva. E aí começa o livro de Êxodo. É uma continuação. Então, nós estamos agora com uma lição que ela vai trazer muito fortemente a autorrevelação de Deus. Então, o primeiro ponto que a gente não pode esquecer no nosso estudo durante esse trimestre é que nós vamos conversar durante o trimestre sobre a história do povo de Deus, mas é uma história que vai envolver escravidão, que vai envolver aquelas invasões, né, as deportações, mas é uma história que, acima de tudo, vai falar de um Deus que está no controle da história e que está atento a tudo. Amém. Você fez a pergunta aí, que verdade crucial é apresentada nesse texto. Na segunda-feira, né, vai pedir a gente um contexto histórico. Isso. Então, como é que esse povo se meteu lá dentro? Como é que esse povo ficou escravo, né? A gente tem a história da promessa da aliança de Deus com os patriarcas, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Jacó é exatamente o pai do José, que a lição vai falar. Um Jacó que fugiu da sua terra com medo do irmão, porque havia feito algo errado, que foi enganar o pai. Mas que tinha a promessa de Deus de que ele seria o que receberia a primogenitura, apesar de não ter direito a ela. Foi uma história o quê? De atropelo do plano de Deus. De alguém que confiou na própria mão para fazer a história de Deus acontecer. Né? Aí nós vemos um Jacó indo para a terra de um tio dele. Lá ele se enamora de uma das filhas do rapaz, do senhor lá, Labão, né? E só que na norma lá, a filha mais nova não pode casar antes da filha mais velha. E parece que a filha mais velha tinha um problema na visão, seria talvez um estrabismo, não sei. Talvez por isso a pobrezinha não tinha casado ainda. Resultado é que à noite foi feita toda a festa, mas quem estava na tenda não era a que ele se namorou, era a filha mais velha. Quando ele acorda de manhã, ele percebe que não era a moça que ele amava.
Então ele enganou e recebeu como consequência o enganar. O que é que ele fez? Ao invés, porque se a gente vai ver ao longo da história que o Messias não veio por parte da mulher que ele amava, mas veio da descendência da mulher que foi dada a ele, que ele não escolheu. Entendeu? Isaac não se casou com uma mulher que escolheram para ele. Sim. De repente, Jacó poderia ter repensado a história dele, né? É com essa que eu tô. Pode ser que Deus me ajude a amar, mas não foi o que ele fez. Trabalhou mais 7 anos para poder ter direito. Aí saiu com 2 esposas. Desse casamento das 2 esposas, teve um conflito dos filhos. Então, gerou uma ciumeira danada entre os filhos. E essa ciumeira fez com que o filho da primeira, da mulher que ele amava, que era José e Benjamim, e os outros filhos, eram 11, que era o caçula, que eram né? 10, né? Foram na verdade, 12. 12 homens e uma mulher. Né? Os outros filhos, né? Eles cresceram num clima de muita rivalidade entre eles. Rivalidade essa fomentada pelo próprio pai, Jacó, que demonstrava no dia a dia preferência pelo filho da primeira caçula, esposa né, que era tinha José. morrido, né? Que era caçula, José. né? Então, e deu uma túnica especial para ele. E esse José, e aqui é interessante frisar, que esse José, ele tinha sonhos. Ele tinha sonhos que Deus dava para ele, mas ele não tinha a interpretação. Depois vocês vão entender Ele porque que eu passou a estou ter colocando depois, isso né? daqui e a importância disso na lição desse trimestre. Ele tinha sonhos, ele contava os sonhos, Sim. os 2 sonhos que a Bíblia tem registrado que ele conta. Um é ele sonha com feixes, onde o feixe dele fica em pé e os outros feixes se curvam diante dele. Da outra vez ele sonha com o sol, a lua e as estrelas. O sol e a lua, que se entende que é o pai e a mãe, e as estrelas são os irmãos, também se inclinam para ele. Então, no sonho tinha sempre isso. Ele seria, de alguma forma, superior a eles. A gente não sabe se José usava isso como para irritar os Aproveitava a irmãos, oportunidade, né? para aproveitar com os irmãos. O fato é que gerou uma rivalidade. E essa rivalidade entre os irmãos gerou a ida de José para o Egito. Ele foi vendido como escravo. Ele foi vendido como escravo. Os irmãos. Exatamente. Porque para que necessidade ele tinha de ir com a túnica que o pai dele tinha dado? Lá onde estavam os irmãos dele, sabendo que os irmãos tinham. Aí veja bem, ele tinha visão, mas ele não tinha interpretação. E ele ainda tinha esse comportamento no caráter dele, né? Que no mínimo ele excitava os irmãos, né? Até inveja dele, alguma coisa assim. Resultado é que ele foi vendido por uma tribo de ismaelitas que estavam passando de mercadores. Porque o Egito, naquela época, era a grande nação. As nações afluíam para o Egito para compra de cereais, né? Eles eram fortes na venda de cevada, de cerveja, acho que de aveia, se eu não me engano, né? E as nações iam até lá. Havia muito ciclo de seca. E o Egito é quem Ele sempre era socorria. beneficiado por conta do Nilo. Exatamente. Aí ele é vendido e ele é levado. Quando ele vai para o Egito, passa toda aquela história. Quando ele já está bem adulto, ele vai para a casa do Potifar. Agora veja bem se Deus não está conduzindo essa história. Pegou uma tribo de mercadores ismaelitas, levou o menino como escravo para lá. Deus não provocou isso. Quem fez isso foram os irmãos dele. Mas Deus estava no controle de tudo. Ele é vendido, e ele é vendido para quem? Para Potifar, que não era nada, ninguém menos do que um grande representante lá da corte, né? Ele era uma pessoa importante. É como se Deus acabou aproveitando aquela situação ruim que José se envolveu e dissesse, rapazinho, eu vou te preparar, porque eu vou usar você. Eu já tenho te dado sonhos, mas você ainda não está maduro. Espiritualmente, você vai precisar crescer um pouquinho. Aqui, na parte de terça-feira, pergunta assim: qual foi a causa do sucesso surpreendente de José
do Egito, no Egito, depois de um começo tão difícil. Ele é vendido para Potifar, lá na casa de Potifar. Ele é assediado pela mulher do Potifar. Porque a Bíblia diz que ele era bonito, né? Exatamente. Era cobiçado, então ele é seduzido pela mulher do Potifar, que era o... Exatamente. Ele resiste, ele diz claramente que não ia desagradar a Deus. Ele é preso. E para onde ele vai? Foi alvo de uma falsa acusação. Uma falsa acusação. Ele é preso. Lá na prisão ele se destaca novamente. E ele é colocado como líder e administra lá a prisão. Ele quem fica responsável pelos presos. Lá na prisão, ele conhece 2 funcionários da corte. Que estavam presos. Um padeiro e um copeiro. E eles 2 têm sonhos. Aí, pela primeira vez, ele dá interpretação dos sonhos. Deus revela a ele a interpretação. Aí, eu quero chamar a atenção de vocês, que aí vai responder a sua pergunta aqui. Deixa eu só localizar aqui. Wesley, no trimestre passado, nós estudamos muito que o Antigo Testamento, ele era a chave de compreensão para o Novo. Sim. A gente viu que o Apocalipse ele tem muita revelação lá no livro de Gênesis. Ruth, para onde tu vai? Tu tá em Apocalipse. Eu tô indo para um contexto que você me perguntou o que é que... Qual foi o contexto de tudo isso daí, que envolveu tudo isso aí? Por que de repente o povo de Deus se viu como escravo? Aqui em Apocalipse 12, 17, diz que o dragão irado perseguiu a mulher e esses eram os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse testemunho de Jesus é importante, porque o livro de Apocalipse diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, o livro de Apocalipse é o único que aborda esse tema do espírito da profecia. Não existe outro livro na Bíblia, a não ser ele. Mas se você vai para a história de José, você encontra a chave do que é esse espírito de profecia. Tem um comentário bíblico, um comentário das escrituras, né? Dos judeus, que se chama, acho que como é que é o nome dele? Eu esqueci aqui o nome do comentário, estava tentando aqui ver se eu achava, mas não me faltou na memória agora. Mas resultado, ele diz que o espírito da profecia, ele fala que, no comentário, o estudioso lá do texto bíblico, ele diz que José tinha o espírito da profecia. Então, José venceu, a pergunta que diz assim, José venceu, né? Ele diz assim, foi por causa do sucesso surpreendente de José no Egito, depois de um começo tão difícil. Qual foi o motivo, a razão do sucesso de José? A gente, a princípio, pensa que foi o caráter dele, de ter botado Deus em primeiro lugar. Mas quem, na verdade, deu vitória para José foi Deus. Deus preparou José para ir. E Deus precisava preparar o povo dele para ser uma grande nação. Então, quando eles chegam lá no Egito, que depois que passa toda aquela história, que ele reencontra com os irmãos, e ele faz a revelação dele para os irmãos, e ele chama a família dele para lá. Foram 70 pessoas da família dele. E diz que Deus abençoou tanto eles, que a quantidade começou a botar medo em Faraó. Uhum. E quando José morre, o Faraó já é outro, e ele já nem se lembra mais de quem foi José na história do Egito, né? E isso ele começa por conta da grande reprodução do povo de Deus. Eles começam a infligir perseguição, tortura, um trabalho de escravo mesmo, com açoite, um labor mesmo difícil, de escravos mesmo. Aí chega, e eles sonhavam com a libertação deles, que Deus os levaria, porque havia promessa feita a Abraão de que eles iriam herdar Canaã. Então o contexto é esse. É um povo que foi para lá por conta de questões entre os irmãos,
mas que Deus aproveitou a circunstância para preparar o povo para ser os moradores de Canaã. E para isso ele preparou um monte de gente, preparou Moisés na corte, preparou o povo, preparou o próprio José, porque José teve que amadurecer espiritualmente. Ele só pôde interpretar quando ele amadureceu espiritualmente. Sim. E isso tem uma lição para nós. Com certeza. Isso é uma lição para nós. Não é o fato de ter a Bíblia, de saber ler a Bíblia, de entender a Bíblia. É preciso andar com Deus e ter o testemunho do Espírito Santo na vida da gente. Somente assim a gente vai dar a interpretação verdadeira para a Bíblia e para a vontade de Deus. Eu achei muito bonita a irmã Ruth falando sobre essa correlação do Novo com o Velho Testamento, como essa chave, né, que você vê aí de todo esse processo, porque foi através de Moisés, através do Velho Testamento, que a gente começa a ter informações, Exatamente. né, sobre a criação, sobre a lei de Deus, sobre a aliança de Deus, né, sobre Noé, sobre como Deus guiou o povo antes, né, antes mesmo de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas também como Deus fez uma aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Como foi essa entrada desses primeiros descendentes aí, né, de Abraão, como os descendentes deles através de Jacó, que aí entraram 70 ali no Egito, um local aparentemente grande, uma grande cidade, uma grande civilização, posso assim dizer. Para você ter noção, quando José chegou no Egito, ele chegou próximo à dinastia 11 ou 12, né? E você pode imaginar assim, mas e as pirâmides? Você pode ver que as pirâmides foram construídas pela dinastia terceira e quarta. E a dinastia que depois ali de 400 anos de escravidão de Moisés já é a dinastia 18ª, que é a maior, vamos dizer assim, considerada uma das maiores dinastias dentro do povo, né, dos egípcios, que ele é considerado, inclusive o faraó da época, é considerado como se fosse o grande Napoleão, um grande conquistador. Exatamente. Deus preparou um momento chave da história da humanidade, porque os egípcios tiveram uma contribuição muito grande para a medicina, para a astronomia e para a matemática e muitas outras coisas. E ele preparou um dos descendentes de Abraão para estar naquele momento. Mas a gente não pode esquecer que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Fraqueza. Exatamente. E é isso onde é a chave para a gente entender quem Deus é. Porque ele usou uma pessoa, né? Uns irmãos ali cheios de problemas, de dificuldades. Você vê ali de uma intriga, ele disse assim, ó, tá preso, tá sozinho, tá longe da família, mas tá fraco. Mas eu vou mostrar quem sou eu, quem é o meu poder, onde meus pensamentos são maiores do que os seus, né? Os meus caminhos são melhores do que os seus. E aí ele usa José, né? Como também usou Moisés, uma pessoa que a gente vai ver aqui na lição, um assassino, posso assim dizer, foragido, para dizer assim, olha, meu povo, como diz lá no início, né? No verso, eu gostei também quando a irmã voltou para o verso áureo, né? E ele disse assim, ó, Deus ouviu os gemidos deles. Exatamente. Na fraqueza deles, né? E eu gosto muito dessa antítese que a Bíblia usa, né? E a irmã citou bem claro isso aí quando falou assim, e Deus, né? Lembrou da aliança. Será que foi Deus que tinha esquecido deles ou eles só lembraram de Deus na hora da fraqueza? Porque, como a irmã bem citou, eles começaram como 70, mas chegou um momento que eles estavam muito numerosos e fortes, como a própria Bíblia diz. Tanto que que o faraó significa rei, né? Sim. E os seus nomes não são nem citados na Bíblia, por sinal. Verdade. Não são nem Não são citados. citados o nome. Porque para eles, ele não era só um rei, ele era um Deus, uma divindade. E o único Deus que a Bíblia quer exaltar é o Deus criador dos céus e da terra, que se revelou, né, à humanidade na sua forma máxima em Cristo Jesus. Mas esses reis, esses faraós, eles observando essa força, esse poder, também foi permissão de Deus que Deus usasse aquilo ali para que o povo, de uma forma enfraquecida, escravizada, pudesse não confiar na força do seu braço, entender o porquê que eles eram numerosos, porque quem prometeu a Abraão foi o Criador. Farei de ti uma grande nação. E eles estavam crescendo, se multiplicando, prosperando,
mas estavam talvez se esquecendo de quem tinha feito a promessa. Tanto é que a gente vê depois, durante o êxodo do deserto, né? A gente vê o trabalho que eles deram para Sim. Moisés, né? Ó, eu achei o nome do comentário, é o Targum. Certo. E ele cita Gênesis 41, 38, que diz assim: Faraó disse aos seus servos: poderemos encontrar um homem como este, em que esteja o espírito de profecia do Senhor. Quer dizer, é o mesmo, né? Então a chave está lá, que o espírito de profecia é exatamente isso, é o Espírito Santo capacitando. Porque é interessante, gente, naquela cultura lá, Deus usou a linguagem daquele povo. Eles acreditavam em sonho. Eles acreditavam que eles eram... A cultura deles, olha como é que é. Eles acham... O faraó... Se o faraó tivesse um sonho bom, significava bênção para toda a nação. Se o faraó tivesse sonho ruim, significava que haveria maldição e tempo ruim. Então, tudo era condicionado, o tipo do travesseiro, de dormir do faraó, eram coisas que tinham coisas escritas para que isso ajudasse ele a ter bons sonhos, entendeu? Então Deus usou a linguagem deles, fez com que o próprio faraó sonhasse. E sonhasse o quê? Objetos sagrados deles, que era a vaca. Entendeu? A arqueologia tem muitos documentos que naquela época eles tinham a vaca, né? E eram 7 vacas, entendeu? Não era qualquer número, eram 7 vacas gordas. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, Mas 7 espigas. Pois é, mas para você ver, então Deus usou a linguagem deles, entendeu? Porque o sonho, revelar sonho para eles, o sonho era coisa importante. Então Deus aproveitou tudo, olha, para Deus não há dificuldade. Pegou Moisés, pegou aquele povo, os 70, para testemunhar lá dentro daquele povo pagão quem era Deus. Aqueles 70 ali eram os remanescentes de Deus. Todo o tempo, em cada geração, em cada momento da história, Deus suscitou pessoas, ou uma pessoa. Lembra da serva de Naamã? Ela foi uma pessoa de Deus, testemunhando de Deus para a salvação daquele povo. Então, nunca Deus vai deixar a humanidade sozinha. Nunca o ser humano vai ficar só. Nunca o ser humano vai ter carência da revelação de Deus. E é disso que trata a lição desse trimestre. José foi o remanescente de Deus ali no meio daquele povo. Você vê que Moisés, 40 anos ele viveu lá dentro da corte. Passou os primeiros 12 anos, parece, né, com a mãe, mas nunca se sujeitou à corte. Por quê? Porque ele já tinha um compromisso dentro dele de testemunhar por Deus. Mas ele precisou crescer. Ele precisou ir para o deserto. Exato. E tratando desse tema que vocês apresentaram, ou do contexto de que Deus é o autor da história, Deus ele utiliza os fracos para demonstrar quem ele é, a lição vem falar aqui na terça-feira de um tema que são as parteiras hebreias, né? E aí a gente vê o quê? Quando, já no capítulo 1, verso 9, quando o faraó diz, esse povo é forte, está aumentando, e ele já está visualizando uma estratégia até de guerra, né? É mais ou menos isso, uma estratégia militar. Olha, esse povo está crescendo. Aí ele diz assim, em caso de guerra, eles podem se unir e sair daqui. Então a gente tem que achar um jeito de não deixar que eles se tornem mais numerosos. Aí o que é que acontece? Já no verso 15, capítulo 1, verso 15 de Êxodo, o rei do Egito deu a Sifrá e Puá, que eram parteiras das mulheres israelitas, a seguinte ordem: quando vocês forem ajudar as mulheres israelitas nos seus partos, façam o seguinte: se nascer um menino, matem. Se nascer uma menina, deixem que viva. Aí no verso 17 diz, porém, as parteiras temiam a Deus e não fizeram o que o rei do Egito havia mandado. Pelo contrário, deixaram que os meninos vivessem. Então o rei mandou chamar as parteiras e perguntou, por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês estão deixando que os meninos vivam? Elas responderam, é que as mulheres israelitas não são como as egípcias, elas dão à luz com facilidade, e as crianças nascem antes que a parteira chegue. As parteiras temiam a Deus e por isso ele foi bom para elas e fez com que tivessem suas próprias famílias, e o povo de Israel aumentou e se tornou muito forte.
E finaliza o capítulo 1 dizendo: então o rei deu a seguinte ordem a todo o seu povo: joguem no Nilo todos os meninos israelitas que nascerem, mas deixe que todas as meninas vivam, né? E aí a lição diz assim, que essas parteiras ela têm um papel fundamental nessa história, né? E a lição também fala o quê? Faz um contexto de Apocalipse a partir do momento que vem um decreto de morte, né? Não é verdade? E que traz uma lição para a gente, que é o seguinte, que nos momentos cruciais a gente vai obedecer quem? A autoridade de Deus ou a autoridade civil? Não, claro, aqui não pregando a desordem civil. Não é isso, né? Dentro de um contexto bíblico cristão não seria nesse sentido. Mas entender como a gente deve haver, da nossa parte deve haver esse respeito à autoridade de Deus, porque Ele é o autor da história. Isso. Então a gente vê aqui dentro desse contexto todo, né, que mesmo o rei, mesmo o faraó determinando algo no sentido de que nasceu menino, matem. Nascer menina, deixe que viva. Quem era soberano era Deus, né? Exatamente. Porque o princípio, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E eu achei bonito o versículo 17 que diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei, o faraó, havia lhes ordenado. Então elas temeram ao Senhor, elas foram sábias. Porque quando a gente prefere obedecer a Deus, aos homens, no caso pode ser um rei, um faraó, quem for que seja, a autoridade sobre nossa vida tem que estar na direção, nas mãos de Deus. E foi isso que elas sabiamente fizeram. E por isso o povo de Deus ali prosperou nesse contexto aqui. Outra coisa que eu achei interessante nessa parte de terça-feira, se a gente prestar bem atenção, houve uma grande participação feminina nessa história toda. Isso, é verdade. Primeiro, a própria Joquebede, a mãe de Moisés, né, era uma mulher. É dito que ela era descendente da tribo de Levi. Levi era um dos filhos, não era? De Jacó, mas era de Raquel, era de Lia. De Lia. Você está vendo? Como a sequência da história é dada com a história da irmã mais velha. Né? Que ele poderia ter amado essa menina, ter ficado com ela e a história seria dada sequência por ela. Porque você não vê a tribo de José. Você vê a tribo de José na Bíblia? Entre os filhos de Jacó? Não vê. Da tribo de Levi. São todos filhos da Lia. É verdade. E a Joquebede, ela era descendente da tribo de Levi. E é dito que ela decidiu, olhando para o filho, que aquele menino seria poupado. O que é que moveu uma mãe pegar o seu bebê, colocar dentro de um cesto e botar em cima dentro do Rio Nilo? Interessante que o Rio Nilo foi para onde os bebês eram colocados, que nasciam para alimentar os crocodilos, né? Eles pegavam os meninos. Remete aqui a história. No tempo de Jesus, Herodes mandou matar todos os meninos na idade até 2 anos. A mente que organizou isso é a mesma. Satanás. Para fazer o quê? Para evitar a vinda do Messias. Ele tentando fazer de tudo para que o Messias não... Como se ele pudesse. É muita pretensão, né? Achar que pode impedir o plano de Deus, né? Quem que pode impedir Deus de fazer alguma coisa? Então, o que é que acontece? Teve Joquebede, teve as parteiras, A irmã de Moisés. teve a irmã de Moisés e ainda teve a filha de Faraó. Exatamente. Ou seja, 4 mulheres desobedecendo às ordens do Faraó. é interessante que a própria filha desobedece à ordem, né? Porque quando a gente parte para o capítulo 2, que vem falar sobre o nascimento de Moisés, e aí a mãe, que diz que a mãe disse assim, ó, ficou grávida, o filho era muito bonito, tentou esconder ele por 3 meses. Por quê? Porque havia um decreto, ó, é menino, mata. Então ele tentou esconder Moisés por 3 meses. Aí, como não conseguiu, ela botou num cesto, né, e colocou entre os juncos à beira do rio Nilo. A irmã ficou de longe olhando. Matreira, né? Viu que a filha do rei do Egito estava tomando banho com as empregadas, viu a cesta, né, e mandou uma escrava Aí me buscar. diz, isso é coincidência? Como é que uma mãe olha para o filho e de repente diz, esse aqui tem que sobreviver? Se não for algo orientado pelo Espírito Santo, porque diz que ele era muito
achou muito bonito. Dito. E esse muito bonito é a mesma palavra que remete a Gênesis, a na Gênesis que criação. diz que era muito bom. Era no sentido de que era alguém que tinha, é como se fosse algo projetado com algum significado, com alguma missão, por alguma razão. É a mão de Deus conduzindo tudo. Não, é aí que é interessante. A irmã, quando fica observando, que vê que a filha do faraó vê o cesto, viu que ele era, né, um menino que chorou e disse assim, esse é um menino israelita. Tinha o quê? Tinha um decreto. Ó, é israelita, tem que matar. Mas ela faz o quê? Não mata. Aí a irmã dele aparece assim, olha, mas... Ainda leva a diz mãe assim, para criar o menino. quer que eu chame uma mulher israelita para amamentar essa criança para a senhora? Aí ela diz assim, vá, respondeu a princesa. Então a moça foi e trouxe o quê? A própria mãe de Moisés, que passou 12 anos com ele e depois de 12 anos entregou para a princesa que adotou Moisés. O que eu acho engraçado também é que, assim, a gente vê na Bíblia que o nome tem um significado muito forte, né, para a cultura da época. E o nome, ele carrega muitos deles têm parte dizendo assim, né, Deus é o meu juiz, Deus é minha força. E Moisés, ele recebeu um nome egípcio. Interessante, né? Mas o Deus dele não era um Deus egípcio. Tanto que Moisés se identificava como um dos seus irmãos, do seu povo. Porque ele aprendeu desde a infância, com a mãe, quem verdadeiramente era o seu Deus. Por isso que quando ele teve aquele episódio de ver o egípcio maltratando ali, né, castigando um dos seus irmãos, ele tomou ali de ira e de forma impetuosa ele acabou assassinando um egípcio. Eu acredito que isso não estava nos planos de Deus que Moisés se tornasse um assassino, mas ele, como tinha o livre-arbítrio, ele assim o fez. Mas Deus, como tinha feito essa promessa, e como a irmã disse, né, desde o seu nascimento ali, ele tinha sido encaminhado, Deus permitiu que ele fosse para um deserto, mesmo distante, para que ele pudesse ter um encontro com Deus lá. O Deus que ele só conhecia de ouvir falar. Mas ele precisava ter um encontro pessoal com esse Deus. Na sarça ardente foi ali onde ele verdadeiramente conheceu quem era o Deus dos seus pais. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E na próxima semana vai ser o tema é esse, né? A gente nem fala agora não, porque é na próxima semana. Mas olha só, lá em Gênesis 15, dos versos 12 a 13, diz assim, quando começou a anoitecer, Abraão caiu no sono profundo, de repente ficou com medo e pavor tomou conta dele. Então o Senhor disse, fique sabendo com certeza que os seus descendentes viverão num país estrangeiro. Ali serão escravos e serão maltratados durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e os seus descendentes, Abraão, sairão livres, levando muitas riquezas. Então o contexto aqui do nascimento de Moisés era se aproximando esse período final desses 400 anos. Exatamente. Não que Deus tenha provocado, apenas Deus é onisciente, Deus sabe o fim, Deus não é preso ao tempo, ele passeia pelo presente, pelo passado, pelo futuro, ele não é limitado ao tempo. O tempo é algo nosso, é para nós, o ser humano, não é para Deus. Então ele apenas está dizendo, Abraão, vai acontecer isso, mas fica tranquilo, porque eles vão passar um tempo, mas eles vão sair. É porque, na verdade, Deus vai trabalhando com a história do jeito como o homem vai construindo a história. Exato. Né? Deus não provocou. Quem provocou aquilo ali foi o ciúmeiro entre os irmãos. Ele foi para lá. Agora Deus sabia que isso ia acontecer e avisou para Abraão. Então Abraão, vai acontecer isso, mas fique tranquilo que eles vão sair, né? Eles vão sair. E saíram mesmo, viu? Cheio de riqueza, viu? Eu toquei nessa questão do nome porque o nome carrega a questão da identidade, né? Eu não queria fazer esse paralelo, mas vou já fazendo. Tem um outro personagem da Bíblia, né? Que a gente sabe que foram mudados o nome. Um grande personagem da Bíblia, Daniel, né? E seus amigos. E você percebeu que mudaram o nome, mas não mudaram o seu Deus. Que é a essência que carrega no seu coração. A sua fé, o Deus que você serve, ele é maior de qualquer circunstância que esteja passando com você. Ainda que você esteja no Egito ou na Babilônia. Mas se Deus é contigo... Mas olha... Moisés foi criado na corte. Exatamente. Ele poderia o quê? Se acomodar com a situação como estava, como um príncipe, né? Ele estava sendo trabalhado e preparado
para ser futuramente um rei do Egito, né? Aí a lição vai dizendo assim, as coisas mudam de planos. Não é isso? Aí o que é que acontece? O que teria acontecido se ele tivesse sido faraó? É, Será que ele teria dado a liberdade ao povo, né? pois é. Qual teria sido a possibilidade, né? É. Se ele não tivesse matado aquele menino, né, que parece um oficial lá de Faraó, né? Se ele não tivesse matado, a coisa aconteceria de alguma forma, eles iam sair de lá. Né? Será que teria sido dentro desse contexto dele simplesmente decretando e... É isso. Né? Mas Deus vai agindo conforme o agir do ser humano. Exatamente, né? Porque aí fala na quinta-feira, ele já vai para o capítulo 2, verso 11, dizendo que ele já era um homem feito, foi visitar seu povo, viu a forma como os israelitas eram tratados, né? Viu um egípcio batendo no israelita, ele foi lá e olhou para um lado, olhou para o outro, aí disse assim, matou, vou botar aqui na areia, ninguém vai ver, né? Só que no dia seguinte ele vê dois, digamos, patrícios dele brigando, ele vai intervir e diz assim, você quer fazer com a gente o que você fez com... Só demonstra o quê? Que eles não estavam preparados para ser livres. Isso. Porque eles não entenderam nem a ação de Moisés. Né? Porque eles poderiam dizer assim, esse aí nos defendeu. Né? Ele nos defendeu. Mas não, eles tinham realmente a mentalidade de escravo mesmo. Fizeram foi dizer, você vai fazer com a gente o que você fez, matou o outro cara, vai matar um de nós. Né? Então esse povo, se Moisés tivesse manifestado ali como líder dele, dizer assim, eu vou resgatar vocês, nós vamos sair daqui. Eles não teriam aceitado a autoridade de Moisés. Moisés tinha aproximadamente 40 anos, né, nessa época, e aí é quando o comando falou, ele passa mais 40 anos no deserto. Lá com Jetro. Lá com Jetro, né? Vai ser pastor de ovelhas. E aí olha que coisa interessante, né? Olha como Deus prepara. A ovelha é um animal que o pastor ela é meio teimosa, né? O pastor vai conduzindo aqui e ela sempre quer ir para um canto diferente. Então é como se fosse um estágio para Moisés, para dizer assim, ó, tu está sendo preparado 40 anos aqui, para quê? Porque tu vai ter que conduzir um povo que ainda é teimoso também. É verdade. Entendeu? Que é como uma ovelha, né? Você vai ter que trazer eles aqui e dar um rumo, dar uma direção. Aí a lição fala assim, que lições a gente pode aprender exatamente dessa história de Moisés, dessa mudança de planos que houve, de ele ser uma pessoa que era preparada para ser um futuro rei, mas agora não, agora ele é um fugitivo que passa 40 anos no deserto, mas tem uma lição que a gente pode aprender disso. É isso, Anderson? Eu vejo assim, que Deus fez com Moisés de uma forma também que ele queria fazer com o povo. Ele levou Moisés para o deserto, ou permitiu que Moisés fosse para o deserto para passar 40 anos, e o povo passou também 40 anos no deserto. Deus permitiu que Moisés fosse para o deserto, não para tirar Moisés do Egito, mas para tirar o Egito dentro de Moisés. E ele também permitiu que o povo fosse para o deserto por conta disso. E é interessante, né, que ele vai com 40 anos, ele vai para o deserto com 40 anos. Passa 40 anos lá. Mas depois diz que ele passou 40 anos no deserto, no êxodo do pessoal. Quando chegam na porta de Canaã, que o pessoal não aceita, ele tem que voltar com esse povo de novo para o deserto. Mais 40 anos, né? Quer dizer, é 40. 120, ele morre com 120. Quanto tempo Jesus passou no deserto, sendo preparado pelo Espírito Santo lá, na luta, no conflito com Satanás? 40 dias. Exato. 40 dias. Então não deixa de ser um paralelo. Paralelo, né? E não diz que a mulher também vai no deserto, né? Que ela luta, né? Também, né? Então, parece que o deserto é um lugar realmente, é um treinamento para nós. Então, o que é que eu penso quando eu vejo isso? É que quando a gente estiver numa situação difícil, é tempo de respirar. Respirar e de se calar. De atravessar o deserto no silêncio, com humildade, esperando que, na confiança e na esperança do agir de Deus, né? Ele no controle de tudo. Porque foi no deserto que eles aprenderam, todos eles aprenderam, né? Diz que Moisés, eu estava vendo aqui, nesse livro aqui a Bíblia e o Antigo Egito, que é do Rodrigo Silva,
Diz aqui, ó, falando sobre... que Moisés, quando é chamado por Deus, ele diz que Deus chame outra pessoa porque ele tem a língua pesada, né? Por quê? Tem um egiptólogo, Charles Allen, ele diz que os alunos lá, na formação, lá na corte, né? Nesse texto ele está falando sobre o preparo na corte. Ele diz que os alunos deviam se submeter a curso de oratória, o que explica a força de Moisés diante do rei, a despeito de ter afirmado para Deus ser um homem pesado de língua. Então, não era problema de oratória que Moisés tinha. Na verdade, em relação a esse episódio, é muito mais fácil crer que Moisés se referiu à sua perda da fluência no idioma e não a gagueira ou problemas de eloquência. A diminuição da destreza linguística é um processo natural, considerando-se que ele havia passado muitos anos no deserto, sem qualquer contato com a cultura e com a língua egípcia, e, consequentemente, sem praticá-la. Então, é como se Deus tivesse que ter tirado o Egito e toda a sua formação que ele recebeu, para que ele realmente pudesse cumprir, porque Deus sabia o que Moisés ia passar com aquele povo. Sim. Deus sabia que Moisés ia precisar de um preparo diferenciado, que nenhuma preparo ou curso ou educação que ele teve no Egito seria capaz de fazê-lo conduzir aquele povo no deserto durante 80 anos, gente. Porque foi 40 de ida e depois teve que voltar, né? Mas 80 anos. Total de Deus, gente, 80 anos no deserto. Você já ter caminhado tudo e você ter que voltar por causa de 10 criaturas que mentiram, dizendo que não dava para invadir. O povo passa 40 anos vendo todos os milagres de Deus, vendo as pragas, vendo o mar se abrir, vendo a nutrição de Deus durante 40 anos, que nada faltou para eles. E aquele povo achar que não poderia vencer para entrar em Canaã. Eles não aprenderam nada. Então não seria aquele povo que poderia herdar. Então, parece, a impressão que eu tenho é que Deus, ele quer que a gente realmente confie nele, sabe? E não é cegamente, não. A gente confia porque a gente tem certeza absoluta quem é Deus. Então essa lição é uma lição mesmo de autorrevelação de Deus. Que a gente só vai entender mesmo a nossa vitória, experimentar a nossa vitória na nossa vida espiritual, nessa vida, nessa luta aqui nessa terra, até Jesus voltar, se a gente realmente conhecer Deus. E foi quando ele conheceu Deus que Moisés, porque a história de Moisés ele é extraordinária, pessoal. Foi um homem que enfrentou aquelas pragas do Egito, foi um homem que viu Deus de costa, entendeu? Que viu o mar se abrir, né? A história dele é extraordinária. Essa semana eu vi um vídeo que alguns mergulhadores encontraram no fundo do Mar Vermelho objetos de carruagens, e aí os arqueólogos disseram que aquelas rodas eram exatamente da época da dinastia onde ocorreu a saída do povo hebreu do Egito, né? E a travessia do Mar Vermelho, ou seja, a arqueologia confirmando o que a Bíblia diz. Então, como a Ruth falou, o povo viu milagres, né? Mas era um povo que, mesmo vendo todos esses milagres, era um povo teimoso, era um povo tinhoso, né? Que isso sirva até de lição pra gente, porque... A gente não tem, gente, essa manifestação tão viva como eles tiveram de Deus. Isso. Eles viram Deus se manifestando, vindo no Monte Sinai, abrindo o mar para eles, falando para eles cada vitória, né? Antecedendo, estando com eles. E mesmo assim, esse povo deu as costas para Deus durante tanto tempo. Então, a gente também tem a manifestação de Deus na vida da gente. A gente só precisa prestar atenção. Só precisa prestar atenção. E Moisés, né, ele é colocado nessa posição de libertador. Mas ele, ao mesmo tempo, como líder ali do povo de Deus, durante toda essa jornada, você vê eu vejo assim, né, eu gosto de ver esses paralelos, né? Moisés foi tirado das águas. Moisés foi colocado de frente de um mar. E a gente vê... próxima também ao final da vida dele, uma questão também relacionada à água, que é a rocha, né? Isso. Fala com a rocha, fere a rocha, tem a questão da água envolvida. E você vê a questão do deserto, né? Deserto, falta de água e tudo mais. Você vê ali a questão ali
da questão da escassez e da solução. E você vê que Moisés, nesse processo, ele aprendeu a amar o povo. Ele, no deserto, ele ajudou a restaurar a adoração a Deus, ali a questão do templo, do tabernáculo, a questão de eliminar os deuses, né? A questão da adoração, o foco de Deus é sempre... E o amor dele em relação ao povo, gente. Ele Exato. disse para Deus, risca meu nome. Ele intercedeu, ele chegou ao ponto de dizer, risca o meu nome do teu livro. Né, intercedendo pelo pessoal, E era pelas Deus pessoas. trabalhando na vida dele, né? E aí você vê, quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ele entendia também o amor pelos semelhantes. Então é uma questão do amor a Deus e o amor aos semelhantes. Exatamente. E é isso que Deus também trabalhava com o povo, mas também com o líder do povo, que era com Exatamente. Moisés. Esse é que é o relacionamento que Deus quer para cada um de nós. Que a gente, na nossa caminhada, a gente ajude a outros. Às vezes a gente vai liderar, vai exercer uma posição assim, às vezes de referência, às vezes de liderança. Mas, acima de tudo, Deus quer trabalhar individualmente, né? Como a irmã Ruth falou. O amor que ele criou ali pelo aquele povo, né? De mesmo sendo um povo teimoso, como Wesley falou, que quando Moisés desceu ali com o rosto brilhante, né, de estar na presença de Deus, o povo estava quebrando literalmente os estatutos, a lei de Deus, né, com um bezerro de ouro ali, com a adoração ali, falsa adoração, e você vê como Deus ali, ele atuou não só no meio do povo, mas também diretamente na vida desse grande líder, né, Moisés. E que sirva de lição para os líderes, né? Porque muitos líderes, em qualquer contexto, às vezes tem a pretensão de achar que exercer esse papel é um papel de opressão, que, né, Não tem nada enquanto disso. que não é totalmente diferente. De amor, né? É de amor. Né? Eu vou ler aqui 2 textos que eu achei pertinente. Provérbios 16:1. Diz, o homem pode fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. O segundo texto está em Salmo 139:16. Tu me viste o corpo ainda informe, ou seja, antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Então, quando a gente vê aqui o contexto que a gente estudou até agora, de José até chegar ao povo, aos descendentes de Jacó, e Jacó com seus filhos, os 70 que entraram no Egito, aí o nascimento de Moisés, os planos que Deus tinha para Moisés, a gente vê o quê? Com esses textos. O homem pode fazer planos, mas o Senhor é quem os executa. Glória a Deus. Ele viu o nosso corpo antes mesmo da gente nascer, mas todos os dias foram escritos no livro quando ainda nenhum deles existia. Então, Deus é o autor da história. E nessa lição desse trimestre, a gente vai ver como Deus se relaciona com o seu povo, como ele é o autor da história. E creio que vai ser, Tudo como de bom. sempre, tudo de bom pra Tudo de gente, bom. né? Amém. E aí eu deixo vocês com a palavra final de vocês, Ruth e Anderson. Mas fiquem à vontade. Eu vou orar depois no final. Isso. Então você pode fazer sua consideração. Vamos que lá. A minha é bem curtinha. Eu vou ficar só com a parte de Atos capítulo 5, versículo 29. Assim como Moisés também, que se colocou diante de um grande obstáculo, um grande líder da época, né, do império, vamos dizer assim, egípcio, e teve, né, receio, né? Logo eu, Senhor, né? Como a irmã Ruth falou. Mas Atos capítulo 5, versículo 29 diz que Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E mesmo ele sem saber como seria, ele sabia que Deus estaria o guiando aonde quer que ele fosse. E aí ele foi para o Egito, mas também foi para o deserto, porque ele estava obedecendo a Deus. Então que a gente também possa entender o quão importante é obedecer a Deus, porque tudo que Deus pede é bom. Amém. Eu vou contar uma pequena experiência aqui. Lembra daquela lição, daquela história que eu disse que ia contar e eu fiquei esse tempo todo sem contar? Ixi, eu acho que foi na segunda. Pois é. Eu quero terminar com essa história. Porque a lição, ela fala de um povo que gemia por sofrimento, por cansaço e tudo, né? E
É claro que não tem assim, em termos de dimensão, não é a mesma dimensão dessa história toda. Mas eu quero só colocar que Deus é um Deus pessoal. O Deus das Escrituras, o Deus do cristianismo, é um Deus que gosta de se relacionar pessoalmente. Então, o mesmo Deus que se relacionava com Moisés nas grandes manifestações do Sinai, do santuário, com os apóstolos, é o mesmo Deus que pode se relacionar conosco hoje. Então, eu me lembro de um dia que meu filho era pequenininho e ele teve ele adoeceu de uma otite. E ele nunca tinha tomado nenhum antibiótico. E nesse dia eu estava muito cansada. Eu trabalhava como assistente social de uma empresa que tinha 5.000 funcionários, era uma metalúrgica. E às vezes, no final de semana, o carro da empresa ia me pegar e tudo, então não tinha hora. Muitas vezes eu chegava em casa, assim, bem tarde da noite, né? Porque dependia muito se não havia acidente de trabalho, coisa assim. E nesse dia eu estava muito cansada, né? Mas eu tinha levado ele para o médico. E tinha uma medicação que ia cair exatamente 2 horas da manhã, né? Aí eu peguei e disse assim, eu acendi o abajur, coloquei o abajur aceso, peguei a medicação, contei as gotas, botei na colher e deixei lá preparadinho. Tampei, né, a colher, para não passar barato, essas coisas, deixei lá e fui dormir, né? Dei a medicação a ele e sabia que tinha outra que eu tinha que dar às 2 horas da manhã. Aí eu orei. Eu costumava embalar ele com a oração, com o Salmo, acho que é 122, que é aquele: ergo os meus olhos, de onde virá o meu socorro vem daquele que fez os céus, a terra e o mar, né? Não dormita o guarda de Israel. O nome do meu filho é Israel. Então, quando eu estava grávida, eu cantava muito esse salmo para ele. E ele cresceu, eu falando desse salmo para ele, né? E nessa noite eu disse: Senhor, eu estou cansada. O Senhor diz que, assim, ainda que uma mãe esqueça do seu filho, o Senhor jamais esqueceria. Então, não me deixe esquecer dessa medicação, que amanhã eu preciso trabalhar, esse menino tem que tá bem de saúde. Cuida dele para mim, né? Abençoa essa noite, faça com que ele fique bem. Fui dormir. Quando o despertador tocou, que eu me levantei para dar a medicação, não acendi a luz, assim, estava só naquele abajurzinho, né? Do jeito que o menino estava, eu com sono, peguei o remédio ali, ia colocar na boquinha dele, né? Meus irmãos, eu só senti uma mão assim, entendeu? Batendo na minha mão. Eu derrubei o remédio no chão. Aí ali naquele momento a raiva veio, né? Acendi a luz. Quando eu acendi a luz, que eu olhei o berço do menino, ele estava todo inchado. Resultado, eu ia dar uma medicação para esse menino, eu ia matar. Porque ele já tinha tido uma reação alérgica com a primeira dose que eu tinha dado. Se desse a segunda, talvez fosse... Se eu desse a segunda, seria o final. Então, naquela hora, eu abracei ele e agradeci a Deus, porque o Senhor tinha cuidado de mim. E dele ao mesmo tempo. Então, o Senhor é esse, que é do nosso lado, no nosso dia a dia. A gente só precisa enxergar as manifestações dele nas nossas experiências do dia a dia. A gente só precisa trazer realmente Deus para fazer parte da nossa vida, convidando mesmo para ele fazer parte. Não para ser um servo nosso, mas convidando para que a gente seja o servo dele. E os grandes homens do passado que a Bíblia fala, Moisés, Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, José, todos eles venceram as adversidades porque colocaram Deus em primeiro lugar nas suas vidas. Esse é o segredo. Amém. Né? Amém. Então vamos orar? Vamos orar. Bondoso Deus, Senhor, Tu que criaste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, Senhor. A Ti seja toda a honra e toda a glória pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua bondade, a Tua misericórdia. Em estender sobre nós, Senhor, mesmo depois de tantos anos de pecado, a Tua bondade e a Tua graça, Senhor, de nos dar ainda o fruto da terra, a água que bebemos, Senhor, o ar que respiramos, a vida que temos. Reine, Senhor, em nossas vidas e ajude-nos a sermos sempre um instrumento em Tuas santas mãos, Senhor. Fortalece-nos na fé, dá-nos sabedoria e discernimento, para que através, Senhor, da nossa vida possamos testemunhar do Teu amor, da Tua graça e da Tua bondade.
Abençoa, Senhor, o pessoal desse estúdio. Abençoa, Senhor, o Wesley, o Anderson e toda a nossa equipe. Nossas vidas estão em Tuas santas mãos. Também te pedimos que o Senhor abençoe cada pessoa que entrará em contato, Senhor, com esse estudo. Que o Teu Santo Espírito cumpra a missão que só a Ti, Senhor, é possível, que é convencer do pecado, da justiça e do juízo. Estamos em Tuas santas mãos e nos colocamos a Teu serviço, Senhor, hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém.